Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Vamos falar hoje sobre a CEMIG e a Copasa. Elas estão recebendo uma avaliação do governo federal a fim de estabelecer um valor justo para a companhia, uma vez que ela está sendo oferecida pelo governo do estado de Minas Gerais como parte para abatimento das dívidas do estado, a parte que pertence ao governo do estado de Minas Gerais. Processo como esse é o que a gente chama de federalização, ou seja, deixa de ter o controle do estado de Minas Gerais e passa o controle para o governo federal ou na maior parte das ações que fazem parte ou que pertencem ao governo do estado de Minas Gerais. Por outro lado, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul bateu o recorde na Expo Direto. Nós vamos falar sobre essa empresa. É bom nós acompanharmos essas histórias justamente para sabermos como o banco está andando na direção da sua estratégia e dos seus objetivos e se isso está realmente atingindo os resultados. E vamos começar aqui por essa notícia da Infomoney. É uma notícia do dia 9 de março de 2024. Ela é assinada por Lucas Sampaio e Marcos Mortan. Esses dois, então, construíram essa notícia. Uma notícia relativamente compreensível, significa que, onde expressa que o Tesouro avalia o valor justo da CEMIG, da Copasa e outras estatais mineiras. Participação do governo de Minas Gerais nas empresas pode ser usada para abater a dívida do Estado com a União. E vamos abrir um adendo aqui para falar sobre a dívida dos estados com a União. Isso aqui está lá no site do Tesouro Nacional, na parte de transparência do Tesouro. Isso aqui está constantemente sendo atualizado. A parte que nos interessa para a gente tomar de pé o que nós queremos falar é exatamente este gráfico que vai nos mostrar de forma interativa a dívida consolidada. Vai mostrar a dívida consolidada para a União, o conjunto dos estados e também para cada estado individualizado. Veja aqui, ó, a União, que é onde está marcado aqui em azul, ela possui uma dívida de 9 trilhões de reais. Eu vou até trocar o marcador aqui para você saber onde é que eu estou apontando. 9 trilhões de reais. A maior parte dessa dívida, quase 70%, é dívida do Tesouro Nacional interno e a outra parte também é dívida, só que ela está associada aqui ao Banco Central do Brasil, a maior parte da dívida. Então você sabe que tem quase 10 trilhões de reais em dívida. Se nós quisermos saber do total dos estados, nós olhamos para cá, somando todos os estados, eles têm um pouco mais de 1 trilhão de reais. E agora, especificamente para o estado de Minas Gerais, nós podemos verificar que o estado de Minas Gerais ele possui uma dívida de 174 bilhões de reais. E é justamente com essa dívida que o estado de Minas Gerais está lidando. E por isso está tendo esse debate, porque essa proposição está vindo pelo próprio governo do estado de Minas Gerais. O secretário, então, do Tesouro Nacional, Rogério Nucena, é uma secretaria que é vinculada ao Ministério da Fazenda, como eu disse, ela está avaliando o valor justo da empresa. Mas as empresas aqui que nós estamos falando é a CEMIG, que nós colocamos no início do vídeo, a Copasa e também são as principais, né, a Codemig, desculpa. E o que está sendo dito aqui, ó, que o governo mineiro que ele pretende usar a participação que tem nessas companhias para abater parte da dívida que tem com a União, aqueles 174 bilhões. Veja que, neste caso, da notícia, ela está falando que a dívida ultrapassou 160 bilhões e nós já vimos que é um pouco mais do que isso. Segundo o Itaú BBA, a potencial federalização das duas companhias listadas, então ele está se referindo basicamente aqui à CEMIG e à Copasa, é muito negativa. Isso aqui está vendo do ponto de vista do mercado, pois provavelmente resultaria em uma mudança da equipe de gestão e nos planos estratégicos dessas empresas. Do lado do governo federal, o debate envolve aspectos econômicos e estratégicos relacionados a setores de atuação de cada companhia. Na verdade, o governo federal, pelo menos neste governo que está em turno, ele tem optado até por colocar bastante integrantes ou simpatizantes do governo dentro dos quadros da empresa no que diz respeito às direções, aos conselhos administrativos. Então,
eu vejo que o governo federal vai ficar tranquilo e feliz com essa ideia. A questão agora é chegar num preço, né? A pasta que se fala aqui é a secretaria. Toda vez que ele se refere a uma secretaria, ele diz que é uma pasta. Às vezes o ministério eles chamam de pasta também. Então, essa secretaria que se está avaliando se a federalização pode ser um caminho viável, ela é comandada então pelo indivíduo que nós citamos agora há pouco. E ela, claro, está tentando chegar neste que é considerado o valor justo da companhia. É diferente do preço justo, aquele que as casas de análise estabelecem. Aqui eles vão mais a fundo em relação às companhias, né? A análise envolve fazer um valuation dos ativos, entender os passivos das empresas e estudá-las. Veja que isso aqui é muito interessante, eu achei. Estudá-las para então subsidiar o ministro da Fazenda, e onde pode surgir daí uma proposta do quanto se pagar por essas empresas. Mas eu marquei esse parágrafo porque ele é muito importante. Quando nós selecionamos empresas para fazer parte da carteira, tanto do canal, a nossa carteira particular, é mais ou menos isso aí que nós fazemos. E eu, sinceramente, entendo que uma das partes principais, além de entender o passivo, lembra que a gente falava lá do patrimônio líquido, quando nós construímos a tabela de indicadores, a gente sabe lá que os ativos da companhia eles são iguais aos passivos, a importância que tem, mais o patrimônio líquido. Então isso aqui precisa estar igualado. E o estudo que a gente faz é exatamente no sentido de ver assim, qual é o projeto dessa companhia, para onde ela vai e o que ela pode nos dar de resultados no futuro, conforme as decisões que estão sendo tomadas agora no presente. E o que o nosso secretário, que está sendo citado nessa reportagem, menciona que eles estão exatamente nesse estágio, né, de levantar essas informações, subsidiar o governo federal para que dali eles tenham o que eles consideram o valor justo dessas companhias. Parecido com as análises que a gente faz aqui no canal, eles olham de forma friamente para o ativo, o quanto vale e se faz sentido. E se o ativo vale alguma coisa, na verdade, claro que eles valem, né? Mas eu acho que ele quis dizer aqui, a palavra ficou pesada, mas no sentido de que isso se encaixe na estratégia do governo federal, dando os retornos que são esperados e em função do abatimento que se vai ter da dívida do Estado de Minas Gerais. E veja que ele segue batendo na mesma tecla, estudando e olhando os passivos e tentando fazer a compreensão. Não do passivo, né, naturalmente, mas sim de onde está inserida a companhia. Aqui eu deixei marcado, porque eu achei interessante isso, que tem toda uma crítica que é feita no caso da companhia ser colocada, né, para abatimento da dívida. Veja que se somar tudo o que Minas está oferecendo, então, é a CEMIG, a Copasa, mais as outras empresas. Se vai estar falando aqui de 10% da dívida, que, como a gente viu, está cotada hoje em 170 bilhões. Na realidade, o que aconteceu é que, cerca de 5 anos atrás, por conta de uma ação no Supremo Tribunal Federal, ela foi congelada, essa dívida. E agora o governo atual de Minas Gerais, a partir do mês de abril, ele se obriga a retomar os pagamentos de parcelas dessas dívidas. E o que aconteceu nesses 5 anos? Então, o governo que está atualmente, ele teve 4 anos de governo e mais um, como é um governo reeleito, mais um agora. Então são esses 5 anos. Isso deu essa falsa sensação de um ajuste fiscal. Por isso que às vezes a gente também tem que ficar de olho em como os governos estão conduzindo esse negócio chamado res pública ou coisa pública, que soma essas empresas mais o conjunto todo do Estado que faz a máquina funcionar. Indo aqui para a nossa segunda notícia, é desse jornal chamado Bom Dia, um jornal de Erechim, do município de Erechim. Ele é assinado aqui por assessoria, acho que deve ser assessoria da Expo Direto, Cotrijal, ou da assessoria do Banrisul, não ficou claro para mim. E ela é uma notícia de hoje, dia 11 de março de 2024. O que acontece é que o Banrisul ele superou as expectativas e atingiu 1,12 bilhão em negócios na
24ª Expo Direto Cotrijal, em linha com expectativas que tinham o crescimento da economia do Estado para 2024. Não sei se tem essa economia, de qualquer forma, está citado aí não sei se tem esse crescimento da economia para 2024, talvez isso não aconteça, mas de qualquer forma, o banco pelo menos superou as suas expectativas no sentido de concessão de créditos dentro dessa feira. E só para a gente entender de que feira nós estamos falando, né, a Expo Direto ela é muito mais voltada para a parte de maquinários, porque é muito focado aqui nessa parte de agricultura de precisão. A agricultura de precisão são os maquinários que são utilizados para fins de obter melhores resultados do agronegócio. A linha de crédito mais procurada foi essa agroempresarial Banrisul, destinada à aquisição dessas máquinas, como eu disse, né, e equipamentos, e ultrapassou os 300 milhões. E veja que o Banrisul está oferecendo isso nessa modalidade aqui, ó, com juros de 10,5% ao ano. Nós sabemos que o juro da nossa economia está em 11,75%, só que tem um detalhe aqui, que eu acho que isso é interessante do ponto de vista de olhar para o banco. Ele faz uma concessão abaixo, mas existe a expectativa, segundo nós olhamos aqui com frequência no canal, pelo menos do Boletim Focus, de que esse juros chegue a 9% no final do ano, se o governo não continuar fazendo tanta mancada como está fazendo. Aí a gente vai chegar lá. Ou seja, como a média desses financiamentos é de 6 anos, ele recupera esse um pouco mais de 1% que ele está abatendo do juro real da nossa economia. Depois, o restante, teve aqui o financiamento para a parte de irrigação, que somou mais de 100 milhões, e é importante porque tem ciclos de estiagem que acontece, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Não foi o caso do ano passado, mas isso aí vem acontecendo com frequência, principalmente quando o fenômeno é o El Niño, né? Então, isso aí vai em linha com algo que não foi falado na apresentação do Banrisul, que é esse programa aqui, ó, Super Estiagem. Veja que a gente acaba descobrindo a estratégia do banco, mas acontece que esse programa ele foi lançado aqui nas últimas semanas, então claro que isso aí não fazia parte daquela apresentação. E a outra parte importantíssima foi aquele financiamento para a parte de correção de solo, e superou aqui mais de 250 milhões. A correção de solo ela se dá pelo seguinte: você não consegue ir plantando e colhendo, porque o solo ele acaba se desgastando e tende para um deserto, ou só para o crescimento das chamadas gramíneas ali. Então é preciso que você faça toda essa correção, essa recomposição do solo para que ele possa receber as novas safras. E também a gente pode verificar aqui que teve uma incursão no chamado pavilhão da agricultura familiar. Na verdade, essa agricultura chama de familiar, mas a agricultura de pequeno porte é a que toca o país, né? Esse é o verdadeiro agro do Brasil. E lá foram oferecidas as máquinas da Vero, que é aquele segmento do Banrisul. O Banrisul é uma hold, e lá tem uma parte dessas máquinas de cartão de crédito, cartão de débito. Tudo isso aí ocorreu entre os dias 4 e 8 de março no município de Não Me Toque, onde teve presente, até você deve ter acompanhado pela internet, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Teve toda uma movimentação na cidade, foi algo bastante interessante e, evidentemente, promoveu bastante a cidade e a feira. Com relação CEMIG e Copasa, dentro desse contexto proposto pelo governo do estado de Minas Gerais, pode gerar aí uma tendência, inclusive, de baixa das ações. Eu estava vendo, elas baixaram bastante em relação a 2 semanas atrás. Não vou entrar aqui no mérito, só quero dizer que isso é importante acompanhar, porque talvez aí são empresas interessantes, enquanto na mão ali do governo de Minas Gerais. Mas o valor que pode ser estabelecido pelo governo federal puxa um pouco elas para baixo. É uma tendência, eu não estou dizendo que vai acontecer, né? Também eu não tenho essa noção, mas pode ser também. A gente tem que trabalhar com essa dialética que o governo fazendo uma proposta, evidentemente interessante, possa puxar essas ações mais. O importante é ficar de olho, são 2 ações que eu gostaria de ter na carteira. A CEMIG é excelente, a Copasa também, empresas que estão alinhadas com aquelas que nós temos na carteira. Vamos olhar como é que isso aí vai se desenvolver ao longo do tempo. Com relação ao Banrisul, subiu muito a ação, então pode ser que ela esteja realmente mudando de preço. Ela já está batendo os R$15 e muitas vezes ultrapassando. Claro que daí deixa de ficar, pelo menos nesse momento, acessível, mas as ações do Banrisul já tiveram a R$21, R$22 no passado. Parece que
a ideia ou a sugestão de que os resultados venham interessantes agora para o terceiro trimestre, principalmente por conta dessas medidas que o Banrisul vem adotando. Bom, mas essa é a análise, as conclusões a que eu cheguei. Você chega a sua, comente aqui, coloque para que eu possa entender. Talvez você tenha uma ideia diferente que possa nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.